Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao PODES, o podcast que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nessa segunda edição, nós vamos falar sobre educação, tema que está alinhado aí ao ODS de número 4, Educação de Qualidade para Todos. Nessa edição, quem está comigo aqui é Laila Mello, jornalista aqui do Sistema Sagres. Tudo bem, Laila? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Sempre um prazer a gente poder falar de educação, né? Falar sobre a Agenda 2030. E nesse ano a gente está falando sobre isso, mas com um a mais aí, né? Que é relacionado às políticas, né? A gente está em ano eleitoral, então a gente vai aliar Agenda 2030 e eleição. É isso, Laila. E para tratar desse assunto, especificamente educação, aí, chamar a atenção dos futuros gestores municipais, a gente recebe aqui a Lueli Duarte, ela que é doutora em educação, também diretora da Faculdade de Educação da UFG e coordena o Fórum Estadual de Educação. Coordenadora, seja bem-vinda aqui novamente, né, aos estúdios da Sagres TV. Muitíssimo obrigada, boa tarde a todos que nos escutam aqui nessa tarde, para que a gente possa conversar, e agradeço já o convite feito por vocês para estar mais uma vez aqui falando sobre educação. Um tema tão importante, né, professora? Só que nesse momento que a gente está em ano eleitoral, é importante também que a gente entenda quais são as atribuições de município. A gente sabe que a educação, de acordo com a Constituição, ela é dividida as atribuições dela entre União, Estado e Distrito Federal e os municípios. O que o gestor municipal tem de atribuição quando a gente fala de município? Como é que é essa divisão? Bom, pensando agora, né, para a eleição, como você diz, a atribuição do município é educação básica até a primeira fase do ensino fundamental. Então, responsabilidade, particularmente educação infantil, e a primeira etapa do ensino fundamental, embora haja uma outra escola aí que acompanhe também, que dê conta da segunda fase do ensino fundamental, que é de 6º ao 9º ano. Embora a grande maioria dessa responsabilidade, dessa segunda etapa e do ensino médio, aí já é da responsabilidade do Estado. Tem essa divisão, né, Johan, a respeito do fundamental, que fica para o município e para o Estado. Como é que isso funciona na prática? Porque dá um choque, né, de atribuição nesse sentido. Como é que a gente pode entender o que é do município e o que não é? Por isso que eu disse, educação infantil é competência do município, prioritariamente. Tá? Não significa que o Estado não possa ter uma certa incidência sobre a educação infantil, sobre algumas escolas, algumas creches, mas é predominantemente uma responsabilidade do município. Da mesma forma que o ensino do 1º ao 5º ano é do município. Embora, como eu disse, do 6º ao 9º ano, nós temos algumas escolas que também do município respondem por essa parcela, essa segunda etapa do ensino fundamental. Mas já é algo que é do Estado, responsabilidade do Estado. Então, quando a gente pensa em eleição, o que seria uma pauta para os candidatos aí a prefeito, até mesmo vereadores? A preocupação com a educação infantil, com a questão da alfabetização e, portanto, do ensino de 1ª até 5ª série, que envolve, evidentemente, aí predominantemente a alfabetização, o letramento matemático, o letramento, a iniciação à ciência, quer dizer, é a iniciação ao conhecimento científico, ao conhecimento cultural. E aí a pergunta que eu faria, coordenadora, se existe já esse, podemos dizer assim, certo conflito de atribuições, sabendo que a prioridade é dos municípios, essa disparidade, ela não seria também, ela não estaria colocando em risco também a qualidade do ensino nessa fase, nessa etapa? Porque se a gente fala que a prioridade é dos municípios, mas tem aí também uma contribuição do Estado, e a gente fica um pouco nesse choque de atribuições, isso também não colocaria em risco a qualidade da educação nessa etapa? Não, penso que não, porque nós trabalhamos em regime de cooperação. Então, a ideia é que os entes federados, conjuntamente com a União, e os estados e municípios, como a gente fala, a gente pode incluído aí o Distrito Federal, quer dizer, a ideia é de atribuições conjuntas mesmo, os entes federados. Então, isso vem da competência da União, dos estados, municípios
e eles precisam aprender a trabalhar em cooperação. Então, não há um conflito. Eu não diria que há um conflito, não há um jogo para lá e para cá de quem é atribuição. Existem escolas que já são destinadas ao município, que é da competência do município. Existem as escolas que já estão destinadas ao Estado. Então, assim, é o que cada um precisa assumir, é as suas responsabilidades, de modo em geral, da educação. É do país a responsabilidade, né? Inclusive da União, quando a gente diz, é da União também. E quando a gente fala em direito à educação, essa garantia do direito à educação, a gente fala em, por exemplo, valorização profissional, né? A necessidade de olhar para os professores, né? Nesse contexto. Quando a gente pensa em educação municipal, de uma forma geral aqui no Brasil, como é que está essa assistência dos professores, esse olhar para o profissional da educação? Aí eu vou me lembrar do que você perguntou sobre a questão da qualidade da educação. Né? Então, assim, a qualidade, por isso que não se trata de um conflito entre os entes federados. A questão da valorização, da questão do profissional da educação, isso sim está diretamente relacionada à qualidade da educação. A gente sabe que profissionais reconhecidos, valorizados, e aí, em que sentido eu quero dizer isso? Eu quero dizer o pagamento do piso nacional de profissionais da educação, né? De condições dignas de trabalho, boas relações, né? que ele possa estabelecer, questões de saúde mental, saúde física, todas as condições dadas para que ele possa desenvolver um bom trabalho, ser colocado, alocado em disciplinas ou em séries que são da sua competência diária de formação. Porque a gente também sabe que muitos profissionais da educação infantil, e aí eu já amplio ao ensino médio no Estado e no país, nem todos estão atuando de acordo com a sua formação. Há muito desvio de função. Nós temos hoje um quadro enorme de professores não efetivos, não concursados nas redes públicas de ensino de Goiás e do país. Isso compromete a qualidade da educação? Com toda certeza. Então, esse olhar sobre o profissional da educação, a sua formação, concursos públicos, que a gente tenha, de fato, concurso público, o acesso é por concurso público. E da mesma forma que eles sejam convocados, eles sejam nomeados, porque nós tivemos recentemente no nosso estado concursos públicos para profissionais da educação realizados e pouquíssimos que foram chamados. Estão sendo chamados a conta-gotas, né? Como a gente vem dizendo. Estão sendo, mas muito pouco. E não a quantidade necessária e suficiente para suprir o déficit de profissionais da educação. Então, a qualidade do ensino está muito mais atrelada a essas questões do que esse possível qualquer coisa entre os entes federados. Sim, porque existe uma queda na procura pelos cursos tradicionais, a licenciatura está dentro dessa área de cursos, né, menos procurados, e tem uma questão também, né, Laila, que é um apagão aí de professores para as próximas décadas, e está bem próximo, 2040 é um número já estipulado para ter um apagão aí de professores no cenário nacional. Isso também é preocupante, né, coordenadora? Aí a gente pode estar perguntando, a questão da baixa procura nos cursos de licenciatura, que é um fato, né? E que nos preocupa a todos, evidentemente. Mas é preciso que as pessoas que procurem as licenciaturas, elas tenham condições de trabalho. Elas precisam estar trabalhando, elas precisam, portanto, de que haja concurso público para que elas possam ter onde trabalhar. Não só o concurso público, mas depois a gente precisa ter planos de carreiras instituídos no Estado e nos municípios. Isso também é uma pauta dos profissionais da educação. Planos de carreira. Esse ano, os profissionais de educação aqui, que é os técnicos administrativos, entraram em greve em Goiânia. Por quê? Porque há questionamento em relação ao plano de carreira. É preciso que seja respeitado, é preciso que ele seja atualizado, de modo que essas pessoas que entram como efetivos, eles tenham condições de
passar de um nível para o outro, ter melhores condições salariais, serem reconhecidos, serem valorizados, serem possíveis ainda de saírem para se qualificarem, fazer suas especializações, os seus mestrados e doutorado com licença e com licença remunerada. Então, isso faz a carreira ser atrativa. O que a gente vê hoje é que a carreira, a profissão de ser professor não é atrativa. As pessoas não querem ser professor, em função de uma série de dificuldades, mas a própria falta de valorização, de reconhecimento e de condições dignas de trabalho, como de saúde também. A gente não pode esquecer as questões de saúde mental e física do professor. E a gente está falando sobre plano de carreira, obviamente que a gente vai falar sobre financiamento, né? A gente tem para se ter um plano de carreira, evolução, inclusive, salarial, gratificação, a gente está falando sobre dinheiro. Titularidade. Exatamente. E juntando isso, a questão da carreira específica do professor e da infraestrutura da escola. A gente sabe o quanto é importante não só ter uma escola, mas ser uma escola equipada, que tenha acessibilidade, que acolha esses profissionais, que acolha as crianças e adolescentes. A gente está falando tudo isso sobre dinheiro, né, professora? O que está a cargo do município? O que o município tem que investir? E como é que está esse panorama no Brasil? Olha, isso aí para todos, né? Quer dizer, como dizem, a questão do financiamento é investimento. Educação é uma área que precisa de muito investimento. Então, não é gasto, né, professora? Não é gasto, é investimento. Então, se nós queremos uma formação com qualidade, se nós almejamos um estado, um país com o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, de fato, é preciso que haja investimento na educação. Sem investimento, tudo isso que nós estamos falando aqui, de qualidade, de reconhecimento, de valorização, por exemplo, de profissionais ou qualidade da educação, vai por água abaixo. É preciso que a educação receba financiamento público. Então, a educação pública precisa de financiamento público, estável, né? E que dê condições para que ela possa melhorar o quê? A infraestrutura das escolas, garantir o acesso em todos os níveis, etapas e modalidades, o acesso à permanência, à aprendizagem, à inclusão e, portanto, as questões de acessibilidade, tanto para alunos, alunas e docentes, né? É para todos e todas, né? A questão da acessibilidade, como que todos que entram também tenham condições de término na idade certa, adequada dos seus estudos. Todo esse conjunto de elementos requer financiamento, requer dinheiro público. Isso. Então, é necessário que haja. E é uma pergunta, professora, nesse contexto que a gente está aqui de eleição, a gente tem visto alguns candidatos falando sobre voucher creche. O que seria isso? Seria um voucher que as propostas, em sua maioria, funcionaria assim: o candidato, então eleito ou eleita, como prefeito, prefeita, forneceria um voucher para famílias que utilizassem esse voucher para as creches que não são da rede pública. Qual que é a sua opinião a respeito disso, professora? Isso é o que nós estamos, exatamente ao contrário do que estamos falando aqui. Por quê? Que se trata, qual é a lógica disso? É o dinheiro público, porque esse voucher, ele corresponde a um dinheiro público que está sendo dado à família, para que aquela família utilize-se daquele dinheiro para colocar o seu filho numa escola, numa creche, numa escola, numa pré-escola privada, e o Estado vai, com esse dinheiro público, fazer a transferência desse dinheiro público para um ente privado. Não se trata de ser contrário às escolas privadas, mas aonde que esse dinheiro tem que ir, o dinheiro público? Para a escola pública. Então, o que os candidatos a prefeitos precisam fazer? Nós precisamos de creche, nós precisamos de pré-escola. Hoje, só em Goiânia, pensando em Goiás, né, Goiânia, melhor dizendo, nós temos aí em torno, mais ou menos, que os números têm nos dito, algo em torno a 10 mil crianças fora de creche e de educação infantil. Então, a educação infantil, hoje, para o prefeito e para os vereadores que estão aí, essa é uma pauta urgente, urgentíssima.
Nós precisamos de creche, não de voucher. O dinheiro público tem que ir para a escola pública. Construa-se escolas. Tem muitas escolas que estão inacabadas, tem obras inacabadas de alguns anos já paradas. Né? Então, é preciso que essas escolas sejam reformadas, essas escolas sejam inacabadas. Eu estou falando de instituições de educação infantil, em particular aqui, né? Que elas sejam melhoradas, que tenham condições para receber todos e todas, aí, inclusive numa perspectiva inclusiva. Na primeira edição do PODES, Laila, coordenadora, a gente falava sobre isso e o tema era planejamento urbano e falava-se que esse tema talvez não trouxesse tanto voto. Eu acho que é exatamente o oposto dessa questão. 10 mil crianças, e aí falando sobre Goiânia, mas tomando como exemplo, né? Não é o que se pode falar da educação. Que educação não é um tema que um futuro ou um candidato agora a prefeito pode chegar e dizer, não, mas educação não traz voto, não é uma preocupação tão grande. É uma preocupação grande, as pessoas precisam de ter onde deixar os filhos, né, coordenadora? Mas aí eu acho que entra outra questão também, Johan. Educação é processo, né? Às vezes uma política pública implementada hoje por um determinado gestor, ela não vai ter resultado agora. Da creche é imediata, né? Tem a vaga da creche, a creche foi construída, entrou ali, a criança tem a vaga garantida, entrou e os pais, por exemplo, no caso das mães, né, que a maioria são responsáveis pelas crianças, podem sair para trabalhar. Esse é o cenário. Mas existem as políticas públicas de longo prazo, né? E a gente está falando sobre planos de longo prazo, como os planos decenais. E aí, no caso dos municípios, a gente tem os planos municipais de educação. Quando a gente tem que olhar os planos municipais, né, Johan, o que a gente tem que observar, professora? Para que serve uma política pública a longo prazo, diferente dessa em relação aos votos direcionados para a ocupação de creches? Bom, a primeira coisa que eu diria é que, tanto em relação a esses planos que são chamados decenais, como é o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e os planos municipais, é de que são políticas de Estado, como a gente gosta de dizer, e não de governo. Essa é a grande importância desses planos, porque aí, assim, apesar de mudar de governo, esses planos permanecem, as suas metas, as suas estratégias, aquilo que é necessário ser feito, aquilo que de fato é da responsabilidade de cada um, está posto ali. E isso é cobrado. Então, o TCU cobra, os tribunais de conta cobram, né? Se isso está sendo efetivado, se não está, porque está, a gente tem que apresentar relatórios desses planos para verificar a efetivação, o alcance das metas. Então, há uma cobrança sobre isso, porque isso é uma lei. Vira uma lei. Então, tem uma lei do PL, inclusive está no Congresso agora, o novo PL, né, do Plano Nacional. Daqui a pouco nós teremos do Plano Estadual e, consequentemente, dos planos municipais. Então, se é lei, é obrigado. Então, isso é importante que esses planos decenais, eles sejam efetivados, eles sejam elaborados e sejam acompanhados, monitorados. E ali envolve da educação infantil até o ensino superior, pós-graduação, questão de valorização, financiamento, questão de inclusão, enfim, todas as etapas e modalidades. O plano, ele visa, como política de Estado, os planos, né, decenais, eles visam, de fato, instituir políticas de Estado para garantir o que a gente dizia anteriormente, o acesso, a permanência, a aprendizagem, a inclusão e o término de estudos a todas as pessoas. Isso é muito importante, isso não é pouca coisa. E é claro que financiamento disso, porque ali também, nos planos, tem o quantitativo, quando você perguntava de qual o percentual, né? Nós temos aí um percentual que é previsto, 10% do PIB, no caso do Plano Nacional. O que nós alcançamos em 10 anos? 5%. Nós não saímos de 5% do PIB. Então, nós não chegamos. Era previsto 7%. Até o meio do plano, né? Na metade do plano, e no término do plano, que foi agora, dia 25 de junho, os 10%. Nós não chegamos a 7%. Então, o PIB, o investimento na educação pública é baixo. Não é o suficiente. Então, para isso, é necessário a questão do financiamento e esses planos que irão, como já estão aí, né? Para que a gente inicie esse pontapé na execução na elaboração dos planos. Pois é, o meu questionamento é o seguinte, coordenadora, é preciso mais investimento, a educação precisa de investimento.
Essa, inclusive, foi uma das respostas do ministro da Educação, Camilo Santana, quando questionado em relação ao não cumprimento do Plano Nacional de Educação. Foram 20 metas estabelecidas, teve 4 aí que foram cumpridas e parcialmente cumpridas. Mas ele disse que é preciso mais dinheiro, é preciso mais investimento. Mas como trazer mais investimento para uma área que a gente não vê o cumprimento daquilo que é prometido? Como fazer? Esse é um desafio também. Sim, uma coisa que você disse, que nesse momento parece que ela não é um tema importante. Não é prioridade. Mas no discurso é. É interessante que nunca se fala tanto em educação quanto em época de eleição. Aí todos falam, todos defendem. Com propriedade. Exatamente. Todo mundo entende de educação. Parece assim aquele técnico de futebol, né? Todo mundo se acha no direito de falar sobre educação e saber do que é melhor para a educação. Mas poucos fazem. A verdade é essa. Então, assim, o investimento é pouco, depois de eleito, o compromisso é menor ainda, de fato, com a pauta educacional. E tanto isso por parte da secretaria, das prefeituras e dos responsáveis, digamos assim, os parlamentares, efetivamente naquilo que é de educação. Então, o desconhecimento é pouco e nada mais se faz. Então, não adianta nós ficarmos, né, no ponto de vista dos parlamentares, dos candidatos, seja o que for, neste momento falar de educação, dessas coisas todas. E lá, depois eleito, não fazerem nada do que fazem. Ou pior ainda, quando começam de forma enviesada a privatizar a educação. Então, esses vouchers, não há nada pior para nós do que essa proposta, que ela é uma proposta antiga, ela já voltou aqui, ela não é a primeira vez que isso vem, extremamente criticada, ela é perniciosa, a educação pública. Ela é um desaforo, sabe, para nós que trabalhamos, que assim, chega a ser alguma coisa desrespeitosa de dizer isso. É nada mais, nada menos do que pegar dinheiro público e dar para as entidades privadas. E isso significa o quê? As prefeituras, se isentando da sua responsabilidade de ofertar uma educação pública e de qualidade, aí no caso, seja a educação infantil, seja pré-escola, seja a escola da educação básica. Isso é muito sério. Professora, para a gente encerrar, né? A gente já falou sobre acesso, falou sobre qualidade da educação, financiamento, a gente trouxe vários temas, carreira. Se a senhora pudesse escolher um ponto de investimento para a melhoria da educação no país, e aí focado na educação municipal, qual seria? Em Goiânia? De forma geral, não só em Goiânia. Um único ponto. Um único ponto. Olha, eu acho que uma emergência. Eu acho que a valorização de professores, dos profissionais, não é só professores, porque né, a gente tem que pensar nos administrativos. Isso é básico, isso é necessário, isso é urgente. No nosso caso do Estado, para além disso, eu acho que são duas emergências, é a questão da educação infantil. Ela precisa, de fato, ser tratada com mais responsabilidade. Nós precisamos garantir acesso às crianças, à escola, às instituições de educação infantil, para que as mães possam trabalhar. Isso é uma questão muito séria. Como você disse, as mães precisam trabalhar hoje, a mulher, né, a grande parte das mulheres aí que assumem as suas casas, as suas dividem as responsabilidades com seus companheiros, mas muitas assumem essas responsabilidades, talvez até a maioria, sozinha, e essas mulheres precisam trabalhar. E os seus filhos precisam ter um local seguro, adequado, com pessoas responsáveis e qualificadas para receber essas crianças, para elas poderem ficar tranquilas, trabalharem tranquilamente, é o que a gente espera. Então, isso é necessário. Então, é difícil dizer uma única coisa sem nós não entendermos que é algo assim mais complexo do que isso. Então, é preciso ver as pessoas que estão ali à frente, né, os profissionais, mas também as condições de acesso a essas crianças. Isso é preocupante também para o nosso Estado. Com certeza. Professora, coordenadora Lueli Duarte, obrigado por atender aqui ao nosso chamado, ao nosso convite, participar aqui do PODES. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Foi um prazer mais uma vez estar aqui essa tarde com vocês conversando e à disposição para tratarmos desse assunto. Eu espero que da próxima vez a gente fale assim realmente o que está acontecendo, né? De positivo, de né, positivo professora? na educação desse país e em especial do nosso estado, né? E nesse momento aí dessa pauta eleitoral aí para o campo da educação extremamente necessário. Então, parabéns aí pelo tema de vocês e pela proposta de hoje. Obrigada, professora. A vocês. Lueli Duarte, doutora em Educação, também diretora da Faculdade de Educação da UFG e coordenadora do Fórum Estadual de Educação, esteve conosco aqui. Laila, obrigado também por dividir aqui a bancada nessa co-apresentação aqui do PODES. Obrigado. Eu que agradeço, Iorra. Boa sorte pelo projeto e a gente volta aqui para outras oportunidades. É isso, o PODES que vai estar disponível nas nossas redes sociais, também lá no canal da Sagres TV no YouTube, no Instagram, os destaques lá no @sistemasagres_. A segunda edição do PODES fica por aqui e a gente faz o convite para você acompanhar também as próximas edições. Até lá!